Olá, mestre! Seja muito bem-vindo ao vídeo onde eu vou te mostrar qual é o método que eu tenho utilizado para produzir os motores dois tempos mais fortes do Brasil e que vai mudar de uma vez por todas a forma com que tu pensa e com que tu executa a preparação do teu motor. E eu também tenho a missão de te provar que tu também pode ser um mestre em dois tempos, pois com poucas ferramentas e o conhecimento que eu tenho para te entregar, tu vai conseguir fazer a afinação e a preparação dos teus motores e dos teus amigos e ter o orgulho de dizer, eu mesmo fiz. Então presta muita atenção nesse vídeo, porque ele vai transformar a tua vida. E para quem é esse vídeo? É para ti que é tão apaixonado quanto eu por dois tempos e sempre sonhou em conhecer todos os segredos de preparação que os antigos preparadores sempre esconderam de ti. Também é para ti que tem uma dois tempos e não sabe o que fazer com ela, porque na tua cidade não conhece ninguém que queira colocar a mão nela. E também é para ti que já desistiu ou está quase desistindo da sua dois tempos, porque não aguenta mais gastar com peças, com mão de obra e nunca ver ela andando como tu gostaria. Também é para ti que já sabe fazer acerto e preparação e quer se especializar ainda mais. Mas será que isso é possível? Então tire você as suas próprias conclusões. Danildo, aqui de Goiânia. Eu fiz o curso Sintonizador dois tempos, apliquei todos os métodos que ele me ensinou no curso. Acredita que vale a pena. Olha o resultado, ó. Eu mesmo preparei minha moto, eu mesmo fiz todos os passos do sintonizador do curso Mestre Dois Tempos e foi sucesso. Ó, primeiro lugar, RD 135, 233 km/h lá em Brusque. Pessoal, me chamo Fernando, sou aluno do Vinícius, do curso Mestre em Dois Tempos. Recentemente eu apliquei o que eu aprendi no curso num motor de uma RD 135 que eu tenho de rua e obtive um resultado muito bom. A gente acabou fazendo um rachinho entre amigos ali, de umas outras duas RDs, e acabei tendo um resultado muito positivo. Então, é batata, é só fazer o que ele diz no curso que o resultado vem. Fica muito top. Mostrar um pouco aí do que a gente evoluiu relacionado a dois tempos, né? Mas assim, o Vinícius aí se aprofundou e conseguiu trazer um plus a mais aí, mesmo para quem já tem muita experiência, quem já quebrou muita cabeça, que no caso igual eu. Mas assim, o que o Vinícius ensina te traz uma clareza assim gigantesca. Esse motor, quando a gente entregou pro cliente a primeira vez, tinha 24 CV e a gente entregou 27 CV de roda desse motorzinho. É um motorzinho que ficou muito bom, inclusive assim, dica de passagem, foi o melhor motor que eu já fiz na gasolina para uma moto de rua. Quem quiser estar adquirindo o curso aí, eu garanto que por melhor que você se ache, alguma coisa você vai aprender. Depois dos ensinamentos do nosso mestre Vinícius, fica a dica aí para vocês que estão na dúvida de comprar o curso, né? Em dezembro do ano passado, andei em Tarumã. Foi a primeira vez que andei num autódromo. Consegui acertar minha moto legal para não ter quebras. Só fazendo curso para aprender, né? Aí, galera, troféu que eu ganhei em Tarumã. Segundo lugar, categoria dois tempos. Mas antes de eu te contar qual é esse jeito que tem dado tão certo para mim, eu queria te falar um pouquinho da minha história e de como é que esse método surgiu na minha vida. Bom, a minha história não deve ser muito diferente da tua. Quando eu era menino, meu sonho era ter uma mobilete. Só que naquela época, o meu pai priorizava o nosso estudo. Então, eu e os meus dois irmãos estudávamos numa escola particular e não sobrava dinheiro para comprar esse sonho. E de tanto eu e meu irmão infernizarmos a vida do meu pai, um dia ele nos levou na loja do Smith, que trabalha com motos até hoje, e chegando lá, nos vimos diante de uma Garelli T50 1979 da cor dourada. Era usada, mas estava em excelente estado. E ela estava em tão bom estado que ela não tinha sossego nenhum minuto. Quando meu irmão saía, eu ficava escutando o barulho dela chegar para ir para frente, montar em cima dela e sair para andar. E ela não desligava um minuto. E foi dessa forma que a gente acabou com o sossego da nossa vizinhança. Só que chegou o dia que a Garelli cansou. Ela foi ficando cada vez mais fraca. Mas o meu irmão, ele sempre foi mais esperto que eu. Ele descobriu que o filtro estava entupido e retirando esse filtro, ela voltava a andar muito bem. Então o que ele fazia?
Ele pegava a Garelli, chegava na esquina, retirava o filtro e saía andar feliz da vida. Quando ele estava chegando perto de casa na esquina, ele recolocava o filtro e me entregava. E aí saía eu que nem um trouxa andar a 10 km por hora, até que um dia ele ficou com pena de mim e me contou o grande segredo da preparação da Garelli. Só que nós morávamos numa rua de chão batido. E um motor andando sem filtro, chupando poeira, pedra, tu já pode imaginar o que aconteceu com o motor, né? Ele morreu. E depois disso a gente trocou essa Garelli velha por uma bicicleta e um tempo depois cada um comprou a sua moblete, a sua RX, a sua RD e cada um seguiu a sua vida. Em 2012, numa conversa com meu irmão aqui nesse mesmo local, ele me disse que ainda existiam peças de moblete para vender. E aí eu comecei a pesquisar e me bateu uma saudade tão grande daquele cheiro, daquela nostalgia que, claro, eu acabei comprando outra moblete, uma Caloi preta 1980, que eu reformei ela inteirinha. E aí é claro, como tu deve estar imaginando, que eu não me contentei com a potência original. Eu lembrei da Garelli, lembrei de coisas que a gente podia fazer para aumentar a performance, e aí eu olhei para aquele motor daquela moblete e pensei, quais segredos tu me escondes? E aí com toda essa vontade de aprender a gente faz o quê? Pergunta para quem sabe. Mas como tu deve saber, existe um egoísmo muito grande nesse meio e ninguém quis me ajudar. E pior, quando eu comecei, não existia ninguém falando sobre 2 tempos, não existia nenhum curso para que eu pudesse, de fato, me especializar, então o que eu tive que fazer? Ir atrás de conhecimento sozinho. Comprei vários livros, tive que traduzir porque eles estão em outras línguas, entrei em fóruns, estudei bastante. E aí, quando eu comprei o meu primeiro cilindro para eu preparar, o que aconteceu? Eu estraguei ele. Imagine um cirurgião quando sai da faculdade. Ele não sai operando pessoas. Ele precisa de um cirurgião mais experiente dizendo para ele o jeito certo de fazer aquilo. Então só existem 2 formas de aprender. Ou tu tem alguém te dizendo o jeito certo, ou tu vai na tentativa e erro. E nessa brincadeira eu comprei e estraguei vários cilindros e acabei gastando bastante dinheiro. E eu errei tanto que eu acabei acertando o projeto de um motor para aquela moblete. Mas eu queria saber, será que esse motor realmente ficou bom? Então eu descobri um pessoal daqui de Porto Alegre que fazia arrancadas lá de moblete e jogs. Dá uma olhadinha no resultado. Como tu deve imaginar, esse pessoal não ficou muito feliz comigo. Mas lá eu descobri que existiam arrancadas de mobletes. Existia arrancada lá em São Paulo, mais precisamente em Guarulhos, e também existiam arrancadas aqui no Tarumã. E o melhor tempo de uma moblete na pista era de 9,9 segundos. E ali eu me senti em casa. E eu decidi então, exatamente naquele dia, que eu teria a moblete mais rápida do Brasil. E aí, com essa vontade toda, eu montei uma moblete do zero. E ela nasceu com o intuito de ser a mais rápida do Brasil. E aí, na primeira oportunidade que eu pude levar na pista, é claro que eu me decepcionei. Eu consegui fazer apenas 12 segundos nos 201 metros. Só que eu não desisto nunca. Em outras tentativas, quando eu estava quase chegando perto do objetivo de 10 segundos, um cara lá de São Paulo conseguiu bater 9,4 segundos a 108 km por hora e eu tomei um banho de água fria. Então eu pensei para mim, e se eu usar todo o conhecimento adquirido até agora, fazendo a preparação de todas as peças do motor, pensando no objetivo de montar um motor capaz de bater o recorde nos 201 metros, o que é que aconteceria? Então o que eu fiz? Eu montei um motor do zero e apliquei a preparação de todas as peças do motor, pensando no objetivo e as características que esse motor deveria ter para ser um campeão nos 201 metros. E aí agora tu deve estar pensando, agora vai. Será? Então eu liguei para o meu piloto Luan e falei, Luan, nessa sexta-feira tem Tarumã, bora? E ele disse, só se for agora. Chegando lá, arrumamos as nossas coisas, levamos a moblete para a fila e já na primeira arrancada a gente viu que teríamos dificuldades. Quando o Luan ia tentar arrancar, ela era tão forte que ela subia e ele não conseguia domar. E lá no final da reta, ele falou que ele tinha que tirar a mão porque ela balançava demais, porque era uma moblete e chegava ali nos seus 126 km por hora, mas batemos o recorde. 8,9 segundos a 126 km por hora e a gente comemora demais. Mas é claro que a gente sabia que a gente podia ainda melhorar. Então a gente foi pro box, conversamos bastante, pedi pro Luan dosar na hora de arrancar para que ela não subisse e tentasse segurar o máximo que ele pudesse lá no final, até que ele passasse nos 201 metros. Mas o tempo não foi melhor.
Ele fez 9,2 segundos e a gente fez então uma terceira tentativa. Só que nesse meio tempo aconteceu uma coisa, algo que eu não vou esquecer a minha vida inteira. O pai do Luan chegou no Tarumã. E quando o Luan viu, eu não vi ele falar isso. Quem me disse foram os meus amigos. O Luan soltou a seguinte frase: o meu pai chegou e eu não posso fazer feio. Porque o pai do Luan também era piloto. Então o Luan deu um tiro perfeito. O Luan conseguiu arrancar sem deixar a frente levantar e ele não tirou a mão do acelerador até ver a linha de 201 metros. E ele passou por essa linha a 143 km por hora e foi então que nós conseguimos fazer o tempo de 8,6 segundos. E isso foi tão discutido que até disseram que a gente estava usando um motor de RD, porque isso não era possível. Então ali eu entendi que existia um jeito, um método que poderia ser aplicado a qualquer motor 2 tempos para que a gente tivesse o mesmo resultado que eu tive naquele dia. Agora que tu sabe que existe um método e de onde ele surgiu, ficou mais claro para te entender por que é que eu tenho tido tanto sucesso nas preparações que eu faço? Por exemplo, eu consegui extrair 24 cavalos de um motor de mobilete. Isso equivale à potência de uma ADT 200. Ou eu consegui extrair 40 cavalos de um motor de RD 135 que apenas motores modernos e atuais conseguem chegar. Então, qual é o maior erro que eu vejo hoje o pessoal cometendo na preparação de motores? É procurar na internet receitinhas prontas que vão talvez até trazer algum benefício, mas aquele benefício não está relacionado com a aplicação do motor. Por exemplo, um motor de rua não tem a mesma preparação que um motor de pista. E é por isso que o pessoal às vezes faz a preparação de motor e se decepciona, porque aplica a preparação de um motor de pista no motor de rua, ou o contrário. Então, entender que cada motor tem a sua aplicação e necessidade de preparação específica é o que diferencia o cara que vai se decepcionar do cara que vai ter sucesso. Então, qual é a solução para isso? É o que eu chamo de método sintonizador, porque ele te guia a pensar na aplicação que tu quer para aquele motor. Por exemplo, se o motor é para rua, se é uma preparação leve, se é uma preparação pesada, se é para um motor de arrancada 201 metros, se é para um motor de motocross. Então, ele te guia a pensar no objetivo e ele te ensina qual é a aplicação da preparação específica para cada um dos componentes que tu precisa aplicar naquele motor para que tu tenha o máximo desempenho na aplicação que aquele motor realmente vai ser usado. Então, quando eu entendi isso, o meu jeito de pensar em preparação mudou da água para o vinho, porque tudo ficou muito mais claro. O método em si, ele é muito simples. Basta a gente pensar na aplicação que a gente quer para esse motor e fazer a preparação de todas as peças do motor pensando naquele objetivo. Ou seja, toda a preparação se amplifica e o resultado final acaba sendo muito melhor. Mas o que te falta para aplicar isso de fato? É o conhecimento, mestre. Tu precisa saber fazer a preparação de todas as peças do motor. E aí que eu tenho um convite para te fazer. Quando eu comecei a divulgar o meu trabalho, o meu Instagram acabou crescendo. E eu sempre tentei ajudar os meus seguidores. Mas chegou dado o momento que meu Instagram cresceu tanto que eu não consigo mais dar a atenção que eu dava. Então os próprios seguidores me disseram: mestre, por que tu não cria um curso para que tu consiga passar toda essa informação, todo esse conhecimento, toda essa metodologia para a gente e a gente consegue absorver sem que a gente precise ficar te incomodando. Então assim nasceu o curso Mestre em 2 Tempos, que é um curso completo de afinação e preparação de motores 2 tempos. E ele vai do básico até o avançado, então tu não precisa entender nada de preparação para começar a aprender. E sabe qual é o maior elogio dos meus alunos? É a didática. Eles me falam que eu consigo transmitir o conhecimento de uma forma simples e clara que qualquer um consegue entender. E como é que funciona o curso? Bom, eu convidei alguns dos meus seguidores que eu sabia que queriam muito aprender sobre acerto e preparação de motores 2 tempos. Coloquei essas pessoas dentro de uma sala virtual e dei aulas para elas. Então, quando tu entra no curso, tu assiste essas aulas que já foram gravadas. Então, não precisa esperar nada. Entrou no curso, automaticamente tu já tem acesso a todas as aulas do curso do início ao fim. Como é que acessa as aulas? Assim que tu faz a matrícula, tu vai receber um link no teu e-mail. Clicando neste link, ele vai te levar para a plataforma da Hotmart e lá dentro vão estar hospedadas todas as aulas. E aí tu pode assistir pelo teu celular, tablet ou computador, quando e onde tu quiser, no conforto da tua casa.
E como eu te falei, esse é um curso completo, ele tem atualmente 40 aulas. Elas estão sempre aumentando porque tudo que eu descubro de novo em termos de preparação de motores dois tempos, eu atualizo o curso e coloco uma nova aula lá dentro. Portanto, tu pode levar aí de 30 a 40 dias para assistir todo o curso, dependendo da tua disponibilidade. Tem gente que assiste em muito menos tempo. E apelidaram o curso de Mestre Flix, porque chega final de semana, o pessoal maratona o curso, assiste mais aulas para conseguir o seu certificado o mais rápido possível. Sim, ao terminar as aulas, o próprio aplicativo vai sugerir que tu baixe o teu certificado. Então, tu vai poder imprimir o teu certificado de conclusão do curso e pendurar na parede para mostrar que tu é um mestre em dois tempos. E quanto tempo tu vai ter de acesso? Recentemente, eu alterei o tempo de 1 ano para vitalício. Ou seja, assim que tu faz a matrícula, tu nunca mais vai sair de dentro do curso Mestre em Dois Tempos. E a justificativa é justamente porque eu estou sempre aprendendo e o que eu aprendo, eu adiciono como informação nova no curso. O meu intuito é para que a gente evolua e cresça juntos. É importante dizer aqui que o curso não é focado em um motor em específico. O curso é focado em motores dois tempos, já que qualquer motor dois tempos tem um cabeçote, tem um cilindro, tem pistão, tem carburador, tem virabrequim, tem cárter. Então, entendendo como é que aquele componente funciona, a gente entende que a gente consegue fazer acerto e preparação em qualquer motor dois tempos. Como é que funciona toda essa estrutura dentro do curso? Bom, o curso é formado por módulos e dentro dos módulos tu vai encontrar as aulas. Então, o módulo 1 é o módulo de introdução. É ali que tu vai entender como é que um motor dois tempos funciona de verdade. E se tu gosta de motor dois tempos, é ali que tu vai te apaixonar ainda mais por ele. E depois a gente vai passar pelas etapas de acerto e preparação de todos os componentes do motor. A gente vai aprender como ele funciona, como é que se faz o acerto dele e como é que faz a preparação desse componente. Então, tu vai ter lá carburador, combustíveis, torque de paletas, cabeçote, cilindro, pistão, anel, cárter, virabrequim, ignição e escapamento. Sempre nessa ordem. Como funciona, como é que se faz o acerto e como é que se faz a preparação dele. E depois nós vamos ter os módulos adicionais, que são a prova real de que tudo que tu aprendeu no curso de fato funciona. Lá dentro eu registrei e filmei a preparação e teste em dinamômetro de todos os motores que eu fiz recentemente. Nós temos lá o motor da Moblete com 24 cavalos e o motor da RD com 40 cavalos, registrados para que tu tenha um exemplo prático de como aplicar toda aquela metodologia realmente na prática. E se tu tiver dúvidas? Bom, as dúvidas se dividem em duas modalidades. Dúvidas referente ao curso, a plataforma, tu vai receber um WhatsApp para que tu consiga retirar tuas dúvidas e tirar o melhor aproveitamento do curso. E as dúvidas técnicas, tu vai retirar sempre comigo. Então, tu vai enviar um e-mail e eu vou te responder em até 24 horas. E toda quarta-feira a gente tem uma reunião ao vivo para retirada de dúvidas. Então, se tu tem alguma dúvida que tu queira falar diretamente comigo, quarta-feira é o dia oficial para isso. Mas se tu tiver alguma dúvida urgente que não puder esperar, manda lá no telefone de suporte que ela vai ser direcionada para mim e eu vou te responder o mais breve possível. E além de tudo isso, eu quero te dar um bônus. Eu vou te dar 7 dias para te testar gratuitamente toda essa metodologia e entender que ela realmente funciona para ti. Mas se por qualquer motivo tu te arrepender da compra, saiba que tu pode pedir o teu dinheiro de volta, bastando enviar um e-mail para a Hotmart. Acredite, o único arrependimento que os alunos me relatam depois de fazer a matrícula é de não ter entrado antes. E depois que entraram e conheceram todo o conteúdo disponível, a percepção que eles têm é de que o curso deveria valer muito mais. Tamanho é o volume de conhecimento que eles encontraram lá dentro. Então, se você quiser se tornar um mestre em dois tempos, dominar a arte de fazer afinação e preparação em qualquer motor dois tempos, clica agora no botão verde e eu te aguardo do outro lado. Até mais.